Olá pessoal, a aula de hoje será sobre algo relativamente simples e que dá continuidade à aula referente à previsão de carga, que é como projetar a divisão de circuitos em uma edificação. Então o processo é relativamente simples, ele está muito mais relacionado a questões arquitetônicos ou logísticos da edificação, mas há alguns cuidados que a gente tem que tomar cuidado referentes à NBR 5410 que restringe o que pode ser feito quando se vai fazer a divisão de circuitos em uma edificação, ou seja, quando se planeja a divisão de circuitos em uma edificação. Então, antes de mais nada, vamos falar um pouquinho sobre o que seriam esses circuitos que a gente está falando aqui. Então, quando nessa aula, quando se falar em circuitos elétricos, o que a gente está indicando é o conjunto formado entre uma fase, que vai passar por um disjuntor, e um neutro. Tá? Ou seja, aquele conjunto fase-neutro que vai fechar um circuito. Então, quando a gente fala de um circuito, a gente está necessariamente falando de um disjuntor que vai controlar aquele circuito também. Tá? Se for um circuito bifásico, nós estaremos falando de um disjuntor bifásico, né? Mais de duas fases. Então, é um conjunto formado por duas fases, trifásico, três fases. Então, a gente tem o nosso quadro de distribuição aqui. Algo a se atentar aqui. A gente vai ter a alimentação vindo ou de outro quadro ou da rua, né? Ou do sistema de distribuição. Isso vai alimentar um disjuntor geral. E a partir dali, a gente vai distribuir essas fases para os diversos circuitos. Ou seja, a gente vai definir o que está conectado a cada fase e a partir dali o que está conectado a cada elemento na residência. Então, por exemplo, quando na aula passada a gente fez referência à previsão de carga desses elementos aqui, nós definimos que na sala nós teríamos uma potência de iluminação de 280 watts, tomada de uso geral, 4 tomadas de uso geral, totalizando 400 voltamperes, e um ar-condicionado totalizando 2.500 voltamperes. Isso foi feito para cada ambiente. Agora a pergunta é, como isso vai ser distribuído em circuitos, pensando no quadro de distribuição ou no quadro terminal? Em outras palavras, se eu tiver o disjuntor 1 lá naquela casa, depois do quadro do meu disjuntor geral, o que aquele disjuntor vai acionar ou vai controlar? Eu posso falar que, por exemplo, aquele disjuntor vai permitir que eu ligue e desligue todo o circuito, né, todos os elementos de iluminação e tomada do quarto, escritório e banheiro, por exemplo. Posso pensar que eu vou fazer isso para a sala, pensando na comodidade. Ou seja, eu controlo um lado da casa, com outro disjuntor eu controlo o outro. Então isso fica muito a critério do designer, do projetista. Mas, como dito, a gente tem que tomar alguns cuidados com alguns elementos que a norma define. É isso que a gente vai estar trabalhando aqui. Então, o que é importante lembrar é que, quando se fala de circuitos elétricos, nós estamos falando desse conjunto fase-neutro, que pode estar associado a uma das fases que vem do sistema de alimentação. Beleza. Esses circuitos eles podem alimentar diversos elementos na casa em pontos distintos da casa. Então, por exemplo, aqui a gente tem, nesse caso aqui, esse circuito está associado a essa fase 2. Essa fase desce do meu disjuntor geral, conecta esse disjuntor, isso é distribuído pela casa, nesse caso alimentando 2 pontos de iluminação. Esses pontos podem estar em qualquer lugar da casa, não necessariamente no mesmo ambiente. Tá? E que cuidados a gente tem que tomar quando for fazer a divisão do circuito? Então você vai pensar no lado prático, no lado logístico, mas baseado na norma tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Então a primeira delas, circuitos com funções distintas, né, previstos para ações distintas, devem estar em circuitos distintos, elementos distintos. Ou seja, eu tenho que ter circuitos separados para luz e tomada, ou seja, eu não poderia misturar no mesmo circuito iluminação e tomada. Há uma exceção para essa regra que eu vou falar mais adiante. O segundo ponto a se atentar é que, se a gente está trabalhando tomadas de uso específico, essas tomadas de uso específico devem estar associadas a um circuito específico. Ou seja, eu tenho que ter um disjuntor, eu vou ser capaz de desligar aquela carga de forma exclusiva. Então, por exemplo, um chuveiro que é uma tomada de uso específico, ela vai ter um disjuntor só para ela, né? Só para ele.
Então eu consigo controlar aquela carga isoladamente e eu não posso conectar mais nada. Então eu não posso ter, por exemplo, num circuito que contém um chuveiro, uma tomada ou uma iluminação conectada junto, a iluminação do banheiro no mesmo circuito do chuveiro, tá? Porque aí a gente estaria misturando uma tomada de uso específico com a iluminação ou com uma tomada de uso geral. Isso não é permitido pela norma. Em seguida, a gente deve observar que as tomadas de uso geral das cozinhas, elas devem estar no circuito de tomada de cozinha, tá? Com um adicional, a potência desse circuito não deve ultrapassar 2.100 VA. Se isso acontecer, a gente deve criar um outro circuito para essa tomada, tá? Para essas tomadas adicionais. Então, o total de cada circuito das tomadas da cozinha não devem passar 2.100 VA, tá? E, finalmente, a gente deve tentar equilibrar as cargas. O que isso quer dizer? Entre as fases. Lembra que eu falei que estão chegando 3 fases e a partir disso a gente conecta cada fase a um disjuntor para fazer a distribuição da carga? A gente tem que tentar equilibrar a quantidade de potência conectada a cada uma dessas fases. Ou seja, eu não posso chegar e decidir que toda a minha carga vai estar conectada a essa fase aqui, a esse barramento aqui. Tá? Se eu fizer isso, eu vou causar um desequilíbrio entre as cargas e isso pode gerar um problema no meu sistema. Tá? Então, quando for fazer a distribuição de carga, tentar alocar essas cargas de forma igualitária entre as diversas fases. Nem sempre isso é possível, mas você deve tentar maximizar. Então, por exemplo, quando a gente tem um circuito em que há só um chuveiro, um sistema onde há só um chuveiro, fica muito difícil equilibrar essas cargas, mas a gente tenta na medida do possível. Tá? Então, o que a gente tem que se atentar aqui? Algumas regras de divisão do circuito e o fato de que, quando a gente fala de circuito, a gente está falando desse conjunto fase e neutro. Tá? Não posso misturar neutro de circuitos distintos para facilitar ou para reduzir gastos com condutores. Então, se eu estou falando que um elemento faz parte de um circuito, eu não posso conectá-lo ao neutro de outro circuito. Mais à frente isso vai ficar mais claro. E lembra que eu falei que havia uma exceção à regra? A exceção é o seguinte: se há, a gente falou que inicialmente eu não poderia misturar circuito de iluminação com circuito de tomada. Acontece que se eu estou trabalhando numa instalação residencial, isso pode ser feito, desde que eu não cometa 2 equívocos. Tá? O primeiro, se nesse circuito eu tiver toda a carga de iluminação, eu não posso conectar alguma carga de tomada, ou seja, se nesse circuito eu aloquei toda a carga de iluminação dessa edificação ou dessa residência, eu não posso ir ali e alocar também alguma carga de tomada. E o contrário é verdade. Se eu tiver alocado toda a carga de tomada, excluindo aqui a carga da cozinha, e quiser alocar agora uma carga referente à iluminação, eu não posso fazer isso. Mas eu poderia, por exemplo, decidir que o meu circuito 1 vai controlar, vai ser responsável pela iluminação e tomada de um quarto, por exemplo. Isso não tem problema, porque eu não tenho toda a iluminação da casa naquele circuito, apenas do quarto. Então, nesse caso, por ser residencial, eu posso misturar iluminação e tomada. Tá? Então, são 4 regras bastante simples que devem ser seguidas e, se respeitadas, elas vão gerar circuitos que estão de acordo com a 5410, a nossa norma. Tá? Então, qual que é o passo seguinte? O passo seguinte vai ser fazer um exercício prático, fazendo a distribuição de carga para essa previsão que a gente fez na aula anterior. Tá? Então a gente vai usar essa previsão de carga e aplicar a divisão de circuito, criar uma divisão de circuito para isso, baseado na 5410. Tá? E essa tabela aqui que a gente vai montar. Lembrando que essa tabela, por enquanto, nessa tabela nós não vamos incluir esse trecho aqui. Então a gente pode excluir, deixa eu mudar a cor aqui. A gente pode excluir esse pedaço aqui na tabela que não será utilizado. Então recomendo resolver a questão anterior. Vou finalizar essa aula com a tela anterior para que você resolva o exercício. Em seguida a gente faz junto a resolução. Tá? Então, boa sorte pessoal, um tempinho para o pausa e até a próxima.